Olá, pessoas abençoadas, sejam muito bem-vindas a mais um dia com as nossas orações diárias. Que bom tê-los aqui conosco, orando, clamando e procurando a Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tenho certeza e muita fé que Deus vai nos escutar e vai derramar bênçãos e milagres em nossas vidas. Então hoje eu convido vocês a orar um salmo muito lindo, o Salmo 125. Salmo que acalma o coração dos aflitos e os consola. Esse salmo traz mais paz e esperança na vida, traz mais confiança nos momentos difíceis, fortalece a nossa mente, aumenta o nosso discernimento e a nossa lucidez. Mas antes de começarmos esse maravilhoso salmo, eu convido vocês a se inscrever no canal, a curtir e a compartilhar os nossos vídeos, para nos ajudar a disseminar mais ainda a Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais estão precisando. E também convido vocês a deixarem nos comentários abaixo os seus pedidos de orações. Sim, pessoal, todos os dias nós oramos por vocês e por suas famílias. Então deixem os seus pedidos de orações, os seus nomes. Se estiverem com vergonha, deixem só um emoji, um coraçãozinho, um joinha, um sorrisinho, pois o que vale é a intenção, pessoal. Então entrem nesse maravilhoso círculo de oração no nosso caderninho diário, para que vocês recebam também as nossas orações, os nossos pedidos a Deus Pai, para que Ele interceda em suas vidas e faça milagres e derrame muitas bênçãos em suas vidas. Então vamos orar esse maravilhoso salmo comigo? Faça esta oração quando for deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim vai potencializar muito mais a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel.
Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor,
são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme.
Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta
de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar
para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons
fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons,
para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor,
quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos.
e que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125.
Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião,
que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel.